Salve, salve galera! Hello everyone! Welcome back a mais um tutorial aqui do canal. Hoje eu vou trazer um tutorial desse programinha aqui, o SRS Simple Radio Standalone. Já é um programa consagrado para o DCS World e foi trazido para a versão do IL2 Turmovic. Para você que não sabe, ele é um programa que interconecta os rádios para trazer uma imersão mais realista na sua gameplay aí de simulação de voo. Você pode pesquisar aqui por SRS IL2 no Google. Para quem não conhece o programa ainda, você vai entrar nessa aba que eu já deixei aberta aqui. Aqui o Jason Williams no fórum do IL2 deixa link de download e toda a explicação de instalação do programa. Você pode vir aqui e traduzir para o português. Com certeza pode ter mais detalhes que não vão ser passados aqui no tutorial, porque vai ser um tutorial rápido e para instalar e sair usando sem muito problema, sem muita dor de cabeça. Quando você clicar no link aqui, ele vai te jogar para o site do GitHub, na postagem do Siribob, que é o desenvolvedor desse programa. Como a versão do DCS World não é compatível com o IL2, porque no DCS World os rádios das aeronaves eles são configuráveis nas aeronaves, mas no IL2 os rádios das aeronaves eles são modelados, mas não são funcionais, eles são apenas estéticos ali no cockpit da aeronave, diferente do DCS World, que lá os rádios realmente funcionam, e daí o SRS funciona em segundo plano e você configura tudo nos rádios das aeronaves no DCS World. Já para o IL2 Turmovic teve que criar uma versão dedicada, nova, própria para o game, que ele traz essa interface de configuração e essa interface que você vai utilizar durante a gameplay. Mas voltando na questão do download, você vai fazer o download, né? Você vem aqui, a última versão é 1.0.1.4, você vem aqui em Assets, pode ser que ele esteja recolhido assim. Você vai clicar fazer o download da última versão e do SRS Auto Updater para você deixar ele atualizado para versões futuras aí. Você faz o download. Com o download do teu SRS feito, você vai descompactar ele. Pode usar ou WinRAR ou 7-zip, né, que eu utilizo. Você vai abrir a pasta que descompactou e você vai iniciar a instalação dele. Quando você iniciar o instalador, que é o installer, ele vai te dizer aonde ele vai instalar o SRS. É justamente isso, ele instala separado na pasta da unidade C, só que ele vai te pedir o local do teu simulador. Então, se você usa da Steam, você vai fazer o caminho padrão. Meu computador, disco local, vamos lá, Steam Apps Common. Se você não sabe onde é o caminho, IL2 Turmovic. Beleza, você selecionou a pasta. Se o seu jogo não é da Steam, você vai pelo caminho que você conhece aí do onde o seu jogo está instalado. Então você inicia o install/update. Eu não vou instalar porque o meu já está instalado, já está pronto. Beleza, eu vou dar um cutzinho aqui e vou voltar com o programa instalado. Então pessoal, voltando à questão da interface aqui, quando o SRS estiver instalado, você vai vir na aba Controls e aqui eu vou passar os controles básicos que você vai precisar para utilizar os rádios. Tem vários comandos aqui, mas os principais que você precisa mesmo são o First Radio, Second Radio, o PTT e o Radio Channel Up e Down, que é a troca de rádio. Então eu setei isso aqui no POV no hatch do joystick. Como eu uso o Tracker 5, eu usei o hatch do joystick, que muita gente usa para visão. Eu setei para cima e para baixo como troca de rádio, para direita e para esquerda como troca de frequências. Então para direita e para esquerda serve para trocar a frequência de qualquer um dos dois rádios, e para cima e para baixo, que você pode setar em qualquer botão aí do seu joystick ou do teclado. Você vai setar
um botão para o rádio de cima, outro para o rádio de baixo, e o mesmo botão para a esquerda e para a direita serve para setar as frequências nos dois rádios. E o terceiro botão que você vai precisar é o Push to Talk, porque se não tiver ativado você não vai conversar com ninguém. Então você clica em Set, como fez com os outros, e vai setar um botão para falar. Então toda vez que você falar, você apertar o botão, você vai conseguir se comunicar com os outros pilotos, com a torre e com o controle da missão. Esses são os comandos básicos. E um detalhe, essa interface aqui que você está vendo, quando você iniciar o IL-2, aqui você ativa ou desativa o overlay do rádio. Se você estiver utilizando o teu IL-2 com a função Full Screen ativa, esse overlay não vai aparecer quando você for jogar. Ele vai aparecer, mas toda vez que você clicar no jogo para fazer alguma coisa, na janela do jogo ele vai sumir. Então é importantíssimo que você deixe seu IL-2 com a janela de Full Screen desativado. Eu vou acionar o jogo rapidinho aqui para mostrar nas configurações como é que funciona essa parte aqui. Então galera, já com o jogo aberto aqui, você precisa entrar nos Settings, Graphics, e você vai precisar desmarcar a janela Full Screen. Deixa na sua configuração, que não mexe na resolução, só desmarca para ele entrar em modo janela. Quando ele estiver em modo janela e você der um Alt Tab, você vai conseguir mexer na interface aqui, aumentar os volumes, baixar e mexer também na transparência do overlay. Então galera, aqui tem uma outra coisa que é sobre adicionar o IP e o endereço do servidor que você vai voar. Isso aqui não é necessário porque os servidores estão deixando tudo no automático lá, ele já conecta automático quando você entra no servidor. Mas caso você entre em algum dos servidores, no Combat Box provavelmente não vai acontecer porque já é automático, mas se você entrar no Wings of Liberty, por nada ele use, na TAW, use o SRS também, ou no Finish, Virtual Pilots, ou qualquer outro servidor e você perceber que ele não conectou, você entra no site do servidor, pega o nome e o IP do servidor, coloca que você consegue salvar e conectar. Gente, só um adendo aqui, ó, na página do Combat Box, que é o servidor que está implementando o SRS, ele tem alguns comandos aqui, algumas informações adicionais sobre comandos de voz que você pode fazer com a AI do SRS. Para que você possa obter o seu call sign, né, sua identificação, posição de alvos, posição de inimigos, autorização de pouso, autorização de decolagem, informações gerais sobre o que está acontecendo no mapa no momento que você está online. Traduzir para o português também, ele vai ter informações detalhadas aqui na parte do Combat Box informação, que vai estar bem detalhado sobre o uso do SRS. Por que o Combat Box está botando o SRS, está implementando? Porque eles estão implementando também um sistema de radar que vai identificar quem é amigo e quem é inimigo. Quem estiver devidamente identificado pelo rádio vai ser identificado no radar como aeronave aliada, aeronave amiga, independente do lado que voa, né? E quem não se identificar possivelmente pode em algum momento ser identificado como inimigo, reportado, e em muitos casos pode ser abatido ou simplesmente vai fazer com que vários jogadores se desloquem para uma região desnecessariamente, até os caras verem que é um amigo que está ali não identificado. Ah, e detalhe, aqui não está conectado em servidor nenhum, porque ele só vai conectar quando eu entrar. Eu vou fazer um teste conectando no Combat Box para a gente ver como ele se comporta na conexão do SRS. Você vai ver que ele vai conectar automático quando entrar no servidor. Vou dar um cutzinho aqui e já volto com o jogo conectado. Então galera, quando você entrar no servidor do Combat Box, por exemplo, ele já vai te dar o IP ali, o caminho certinho, já vai conectar automático. Ele vai te mostrar essas 3 tomadinhas aqui em verde, sinal que ele conseguiu conectar, reconheceu. You are in the neutral lobby. Spawn an aircraft to join coalition secure channels. Essa mensagem já é o rádio se comunicando com você, tá? Você só vai conseguir se comunicar aqui. Já apareceram uns 2 rádios, tá? Você
Com o botão que você setou para trocar um rádio para o outro, você vai trocar para o rádio de cima e de baixo. E o que você selecionou para troca de frequências, você vai para a direita ou para a esquerda, você vai trocar aqui canal 1, canal 2 e por aí vai, tanto no rádio 1 quanto no rádio 2. Então, dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Se te ajudou a instalação do programa, se tirou a dúvida, compartilha com os amigos, deixa aquele like para ajudar o canal. Agradeço a todos que viram o tutorial. Um abraço e até a próxima, galera.